as nossas competências socioemocionais, não é? Tem se falado muito na empatia, se colocar no lugar do outro, principalmente agora neste momento de pandemia. Nós temos falado muito na questão da imaginação criativa, não é? As pessoas nesse momento fazendo, criando, recriando, né, para passar esse período. E assim, todas essas competências socioemocionais, elas têm e ganham a sua importância no nosso dia a dia, tanto nas profissões, quanto na nossa vida pessoal também. Bom, para pensar, né, eu coloquei 2 frases aqui. Sorria é a chave que se encaixa na fechadura do coração de todos. Quem disse isso foi o Anthony D'Angelo. E nada que você veste é mais importante que o seu sorriso. Isso quem escreveu, no caso, foi uma atriz, a Cora Stevens. Então, falando em sorriso, né, como está o seu sorriso? Você tem cuidado bem dos seus dentes? Então, para falar um pouquinho mais, para a gente conhecer um pouquinho sobre esse universo odontológico, né, dos nossos dentes, que é o nosso cartão de visita, hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a doutora Maria Costa de Andrade, né, para quem não conhece, a filha da dona Luz Marina, que hoje está fazendo a gentileza de vir conversar conosco e tirar algumas dúvidas a respeito da sua profissão. Ela é dentista, tá bom? Então, eu vou chamar a Maria para que ela se apresente. Ela tem uma pequena apresentação para fazer também, e assim, depois que ela fizer a apresentação dela, né, que ela falar tudo que ela tem para falar para nós, a gente então parte para as perguntas. Maria, seja bem-vinda, boa noite, é um prazer tê-la conosco, viu? Boa noite, Marcela, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz em receber e apresentar a minha profissão, que eu amo tanto. Que legal. Eu gostaria que você ficasse bem à vontade, tá? Falasse um pouquinho sobre você, pode fazer sua apresentação, que então, você está em casa. Sim. Gente, meu nome é Maria, eu sou dentista, então, tá? Eu tenho 29 anos, eu me formei quando eu tinha 22 anos, então eu já tenho um tempinho de estrada aí atuando, né, na profissão. Trabalho na cidade de Vargem Grande do Sul, então meu consultório fica lá para quem quiser, a gente está sempre à disposição. E eu atuo em várias áreas, como clínica geral, ortodontia de aparelho, harmonização facial. Então, eu fiz uma apresentação para vocês também, para a gente falar sobre o curso, o que tem dentro dele. Se vocês tiverem curiosidade de qualquer coisa, pode me interromper, que a gente vai conversando e vai mantendo contato. Então, vamos lá, gente. Vamos falar sobre o curso. Vai ser bem rapidinho, tá bom? Eu vou falar sobre o meu curso em especial, tá bom? Então, eu fiz odontologia na faculdade de Araraquara, na Unesp, tá bom? Ao todo, foram 5 anos de faculdade em período integral, ou seja, de manhã e à tarde, igual vocês aí na escola, tá bom? E o curso de odontologia é um dos mais concorridos nos vestibulares. Decidi fazer ele por vontade, que desde cedo sempre tive vontade de ser dentista, estudei pra caramba e consegui passar numa universidade pública, tá? Dentro do curso de odonto, a gente não chega já trabalhando com pacientes, então a gente tem toda uma preparatória antes, eu listei aí algumas matérias que a gente estuda, então primeiro e segundo ano são matérias mais básicas que a gente tem, segundo ano e meio para frente que a gente começa já os atendimentos com pacientes, as clínicas, a parte mais especializada em consultório mesmo. É muito importante eu conversar com vocês sobre o seguinte, muita gente acha que o curso de odontologia, é um curso caro, eu não vou fazer porque eu não tenho condições. Assim, realmente é um curso caro, a gente tem listas de material durante o curso que a gente tem que comprar, só que dentro da faculdade existem muitas maneiras do aluno também conseguir esses materiais.
Existem estágios que a gente pode fazer, que a gente ganha a bolsa, né? Ganha um dinheiro do governo. Tem as iniciações científicas que você vai trabalhar para os professores em relação a fazer artigo científico, ir para uma parte mais de graduação mesmo, né? E as bolsas de estudo também. Existem várias, é muito importante a gente falar isso. Às vezes os alunos pensam, eu não vou conseguir fazer o curso, é muito caro, não posso. Mas não, lá dentro tem as ajudas para ser para todo mundo mesmo, para todo mundo que quiser fazer, conseguir se formar. Quando você termina o curso de odonto, você sai um clínico geral, um cirurgião, um dentista clínico geral, onde você pode atuar na área que você quiser. Só que sempre, o dentista vai procurar se especializar em uma, duas, três áreas, né? O dentista que decide, porque no fim o paciente sempre vai procurar um clínico que ele é especialista e não geral. No meu caso, né, coloquei aí uma infinidade de especialidades que tem, dentista, prótese, dentista que faz só canal, dentista que faz só implante. E no meu caso, eu fiz a ortodontia, tá? Que é aparelho. Foram mais 3 anos de especialização. E que nem falou, é para corrigir as assimetrias do dente, alinhamento, nivelamento. E também, há uns 3 anos atrás, eu fiz um curso de harmonização facial, que basicamente aí é o Botox para linhas de expressões e também o preenchimento. Preenchimento que a gente faz com ácido hialurônico para mudar algumas características no paciente que ele não é satisfeito. Então, algumas correções a gente consegue fazer. A gente muda a autoestima do paciente, é impressionante. O paciente entra com uma cara e sai com outra. Quando ele volta no retorno, doutora, mudou minha vida, estou muito mais feliz, estou conhecendo mais gente, mudou minha vida. Então, isso é muito bacana, tanto na parte de harmonização, quanto na parte do sorriso do paciente também. Às vezes o paciente chega com um dente quebrado, o que eu faço? Eu não sei, não consigo mais sorrir. Em coisa de meia hora, a gente consegue mudar o sorriso desse paciente, tá? Muito bem, é incrível como que as coisas evoluem, né? A gente imagina uma coisa e aí os profissionais vêm aqui e trazem para nós, assim, muitas novidades, né? É incrível, essa parte mesmo, do preenchimento, né, e da harmonização é bem recente, né? Eu gostaria de chamar a Pamela, ela tem uma pergunta para você. A Pamela está por aí? Sim. Fica à vontade, Pamela. Boa noite, meu nome é Pamela, do 6º ano C. Eu queria fazer uma pergunta. Pois não, Pamela. O que levou você a cursar odontologia? De onde veio esse desejo? Pamela, desde criança eu sempre quis ser dentista. Aqui em casa, eu e minha irmã sempre tivemos essa vontade. E assim, ou ia ser odonto, ou iria ser enfermagem. Por fim, prestei os dois no vestibular, acabei passando nos dois, mas aí eu coloquei na balança e realmente falei assim, não, é odonto que eu quero cuidar do sorriso das pessoas, trazer a felicidade delas novamente, e foi o que deu certo, que eu amo fazer, Pamela. Obrigada. De nada. Maria, a gente trabalha muito com eles no projeto de vida, aquela questão assim, que toda profissão ela tem os seus dois lados, né? Nem tudo são flores. Então, assim, eu gostaria de saber, dentro da sua área, o que você mais gosta, que você fala, nossa, hoje que legal, vai ter isso. E o que você menos gosta, que você fala, nossa, hoje eu vou ter que fazer isso. O que seria essas duas coisas? Vamos lá, a parte que eu mais gosto. Adoro essa parte da harmonização facial, que nem eu te falei, é mexer com a autoestima da pessoa, é tratar até o psicológico dela também.
eu costumo falar que muitas vezes o dentista, ele é um psicólogo do paciente, porque ele chega lá reclamando da vida, triste, e sai de lá outra pessoa. A gente tem que saber tem que ter, né, esse jogo de cintura para conversar com esses pacientes. Mas assim, um dia que nossa, tem botox, vou colocar a boca num paciente, vou mudar o nariz dele. Eu amo. E a parte que eu não gosto, quem falou, tudo tem a parte ruim, né? Não gosto de lidar com a dor do paciente. Por exemplo, chega um dia lá, o paciente com o rosto inchado, com dor. Ai, doutora, eu não consegui dormir essa noite, me ajuda. Então, isso é muito ruim. Por quê? Primeiro, a gente tem que fazer toda uma medicação. Às vezes, a gente não consegue sanar a dor do paciente na hora, mas só que depois, no outro dia, ele volta. Nossa, doutora, já consegui dormir melhor. Então, assim, ó, na hora não é legal, mas depois também ele sempre volta, agradece, é muito gratificante. Interessante, obrigada. Maria, É. eu gostaria que você conversasse um pouco com os alunos. Ele sabe. Como foi a preparação tua, né, para enfrentar um vestibular de uma escola pública? Você estudou bastante? Como que foi? A escola ajudou vocês? Eu queria que você falasse um pouco com o pessoal sobre essa preparação para o vestibular. Vamos lá. Bom, minha preparação, normalmente, né, o pessoal fala assim, chegou no ano, eu estudei muito. A minha preparação... Cada dia, como você... Eu tinha uma rotina de estudos, a minha escola era só na parte da manhã, mas chegava à tarde, eu tinha o meu horário de estudo, depois eu fazia minhas atividades normais. Só que assim, era todos os dias. Não tinha essa, hoje eu não vou fazer que eu tô com preguiça, hoje eu vou dormir. Não, era todos os dias, todos os anos. É lógico, o terceiro ano do ensino médio, não sei como falar agora, é ainda assim? Terceira série, né? Terceira série. Terceira série. Intensificou muito mais, estudava muito, fazia cursinho também separado, mas era muito estudo para conseguir chegar no vestibular, estar bem preparada, estar calma. Eu acho que isso é o mais importante. É lógico, tem que estar preparada, tem que saber sobre o assunto, mas você está calmo, saber ler ali o que a questão está te pedindo, isso é muito importante também. É interessante isso que você falou, porque combina também com a competência socioemocional deles, a determinação, né? A determinação, a persistência, quer dizer, todos os dias, não é? Aos poucos. E outra coisa que eles lidam bastante também, que deve se preparar, é a tolerância ao estresse, que é o que você falou, né? Manter a calma, trabalhar o emocional ali na hora da dificuldade, na hora de uma prova, de um vestibular. Essa tolerância ao estresse exige toda essa preparação, né, que a escola também vai fazendo todos os anos, né, desde quando eles estão ali no sexto ano, já vai preparando para saber lidar com esses momentos de tensão, né, porque realmente vai ter uma hora que você vai estar ali, você vai falar, nossa, agora é a hora. Você sabe quem está sentado do seu lado no vestibular pode ser um concorrente seu. Então, tem que ter muita calma mesmo, muita calma e confiar em você mesmo, né? Depois da preparação, né? Legal. Juliana Bassi, o Heitor tá aí agora? Tá Ou sim. Ou tá com problema no áudio? Tô. Ah, beleza. Fica à vontade, então, viu, Heitor? Tô ouvindo bem. Tá. Oi, sou o Heitor, sou do sexto B. A pergunta que eu tenho para fazer é: a cada dia surgem novos tratamentos para os dentes, principalmente na parte estética. Como você faz para se manter sempre atualizada? Muitos e muitos cursos, Heitor. Isso é muito importante, a gente sempre se manter atualizado, viu? Principalmente na área de odonto. Cada dia que passa tem uma novidade, é isso mesmo que você falou. Tá novidade lente de contato.
Ai, tem novidade, um jeito de restaurar que não vai doer para o paciente. Todo dia vai aparecendo uma coisa nova. E para isso a gente tem que fazer os cursos. Existem muitos cursos na área para a gente fazer. Especializações, que são cursos mais longos, tá bom? Que seriam de 2, 3 anos. E também existem atualizações, que assim, é um final de semana, é um mês de curso, que a gente consegue estar por dentro das novidades e passar isso para os pacientes também da melhor forma. Muito bem. Legal. Acho que ele tem mais uma, Heitor. Qual o perfil do profissional de odonto? Isso é legal, Heitor. Eu costumo falar que principalmente é você saber lidar com a pessoa. Não é você saber restaurar um dente, não é você saber tirar um dente, fazer uma limpeza. Não, é você saber lidar com o próximo, cuidar do paciente, tá? Muitas vezes ele chega lá, ai, doutora, eu tô com uma dorzinha que não sara. Você vai conversando com ele. Muitas vezes tem uma depressão escondida ali, tem um problema na família que causa um apertamento no rosto dele, por isso que ele tem dor de cabeça, que tem dor no dente. Então, o perfil de um profissional de odonto, principalmente saber cuidar do próximo, tá? Lógico, é uma área da saúde, mas isso você e o paciente ali que tem que saber conversar, tem que saber estar do lado dele e ter uma conversa aberta sempre. Que muitas vezes é o segredo do diagnóstico no caso dele. Legal. Muito bem. A Nicole está por aí? A Nicole também tem uma questão. E eu queria te perguntar, o dentista está sempre em contato com a saliva das pessoas. Como você está lidando com este período de pandemia? Nicole, no começo foi muito difícil, porque ninguém sabia o que era, como que era, o que a gente poderia fazer para se proteger melhor. Muitos dentistas, no início da pandemia, pararam de atender. Fechou as portas, fecharam os consultórios e pararam de atender. Porque, querendo ou não, a gente está ali na boca do paciente, né, no foco de infecção. Então, isso era, né, tem um risco muito grande. Então, o que eles preconizaram hoje para o dentista atender? Lógico, isso a gente sempre usava antes também, né? A máscara, o gorro protetor, existe um óculos de proteção também, e você já deve ter visto a Face Shield, que é uma máscara transparente que a gente coloca por cima de tudo isso e protege a gente da saliva do paciente, o aerosol que forma, né, que é muito contaminado. Então, tudo isso protege a gente na hora dos atendimentos. E o álcool em gel sempre, todos os cuidados. É bem difícil mesmo, né? Porque o dentista ali, ele tem o contato, é o que você disse, quando você vai passar a maquininha, né? Voa muita saliva. Ele gera um aerosol. É como se fosse uma fumaça com gotículas de ar num raio que eles falam de até 2 metros de contaminação. Então, antigamente, a preocupação era bactérias, tudo mais. Hoje em dia tem o vírus, né? Então, a preocupação é muito grande dos dentistas. Muitos dentistas, até hoje, né, o uso de grupo de risco, não estão atendendo por conta disso. É complicado. A Nicole, acho que tem mais alguma questão, Nicole? Sim, a saúde bucal é responsável por muitos fatores em nosso organismo. O que é o desleixo com essa parte do corpo pode acarretar para a nossa saúde? Bom, isso é muito legal, porque muitas vezes a gente não tem essa noção de que o não escovar o dente todos os dias, não passar o fio dental todos os dias, pode acontecer na nossa vida. É lógico, de início pode acontecer uma cárie, que é um pontinho preto no dente, só que isso com o tempo vai aumentando,
chega no canal, que causa uma dor imensa para o paciente chega chorando de dor mesmo. Tem paciente que chega com o rosto inchado, tudo isso é inflamação. E é que nem falou, pode acontecer de conseguir tratar com o canal, manter o dente, ou se não, tem risco de perder o dente também. Existe uma doença que se chama periodontite. O dente vai ficando mole, todos os dentes, tá bom? Vão ficando moles, devido à falta de escovação, devido à falta de higiene. Então, o paciente perde todos os dentes. Isso eu tô te falando que é ruim na parte bucal, mas os dentes, eles estão conectados com o nosso corpo inteirinho. Ele é uma porta de entrada para o nosso corpo. Então, uma infecção que a gente tem no dente pode passar para o corpo, o paciente pode ir internado, a gente conhece vários casos assim, por isso que não pode desleixar com a escovação, com os cuidados, para nunca acontecer isso com você, Nicole. Ô Maria, Oi. quais as dicas que você nos dá para cuidarmos corretamente dos nossos dentes? Bom, vamos lá. Devia ter trazido um modelinho, acabei esquecendo, ia ser muito legal para essa dica como forma de escovação, tá bom? Sempre é muito importante escovar os dentes após as refeições, não imediatamente. É legal aguardar 30 minutos após a refeição para a gente poder higienizar, porque senão existe um desgaste, uma abrasão muito grande dos dentes, que isso não é legal. Então, comeu, aguarda 30 minutinhos, escova os dentes, passa o fio dental. Ai, doutora, é muito difícil para mim passar o fio dental toda hora que eu como. Pode ser uma vez por dia, não tem problema, de preferência à noite. Mas a escovação após todas as refeições é importantíssimo. O uso do enxaguatório bucal é muito legal também, tá bom? No período da noite também não precisa ser após todas as escovações. É muito legal você ter um dentista que você confia, fazer consultas periódicas de 6 em 6 meses, visita o dentista, faça uma limpeza, porque muitas vezes algumas sujeirinhas você não consegue tirar com a escova de dente. É só na limpeza do dentista que a gente consegue remover. Isso vai ser muito legal também pelo seguinte, às vezes tem uma cárie pequenininha lá, que no dia da sua consulta eu vou conseguir ver e já resolver o seu problema, sem dor, sem preocupação, né? A questão maior é o paciente sentir dor, ninguém gosta de sentir dor. Então, ela estando pequenininha, a gente já consegue resolver o problema. Se você deixa esse problema por muito tempo aí, muitas vezes a gente não consegue resolver somente com uma restauração. Então, além da boa higiene em casa, tem que ter as consultas periódicas no dentista também. Isso me lembrou que eu tenho que fazer uma visita, né? Isso aí. Tá certo. Muito importante. Marcelo? Essas dicas, elas são muito importantes, porque eu falo, antigamente as pessoas perdiam, né, a dentição muito cedo, muito jovem ainda. E hoje a gente ainda vê, né, muitas pessoas ainda jovens com problemas sérios, né, e como você disse, que depois não tem mais como recuperar os dentes. Então, tanto para nós quanto para os alunos, né, principalmente os alunos que são novinhos, estão aí, acabaram de trocar os dentes, né, esse cuidado todo com a higiene, o cuidado com a boca, ele é muito importante, né, para manter assim, saudável, né, manter a boca saudável, né, o dente saudável. E antigamente tinha muito essa questão de ter medo do dentista, né? Todo mundo tem medo, tem gente que chega lá no consultório tremendo, tem gente que chora, por um trauma antigo. Só que o que eu gostaria que as pessoas entendessem é o seguinte, hoje em dia está tudo mudado, está tudo atualizado, o dentista não é mais aquela pessoa chata que te xingava, que enche o saco. Não, hoje o dentista é seu amigo, tá ali para te ajudar. Os equipamentos são totalmente diferentes, então a questão de dor, que é o principal, muitas coisas a gente consegue
Não, né, o paciente não sente. Quando o paciente chega no consultório, ele fala assim, doutora, vai doer? Eu falo, não, relaxa, a gente vai conversando. Qualquer coisa, levanta a mão, a gente vai conversando durante todo o procedimento. Não precisa sentir dor. Isso é muito legal, mudou muitas coisas. É incrível o poder, né, de transformação que tem hoje um dentista, né? Eu falo por experiência própria. Eu tinha os dentes muito separados, encavalados, né? E aí depois fiz o uso dos aparelhos, né? Segui direitinho os procedimentos. Então, assim, isso dá uma autoestima, né, muito grande para a gente, porque eu lembro que quando eu era adolescente e eu tinha os dentes muito encavalados, eu não gostava de sorrir, né? Eu ficava incomodada. E depois do tratamento, né? Nossa, foi uma outra vida, porque você fica mais à vontade, né? Com certeza. Muda por completo e é para a vida inteira também, né? São alguns anos ali de tratamento ortodôntico com aparelho na boca, mas a hora que você vê o resultado, que você tira o aparelho, faz aquele clareamento lindo, muda. Fala assim, ó, valeu a pena tudo que eu passei. Realmente, como você falou, assim, a autoestima que fica mudada. É muito, muito legal ver isso nos pacientes. E essa correção aí pode ser feita com qualquer idade? Bom, depende de cada caso, tá, Valdecir? Então, assim, ó, quando a criança é pequenininha, existem alguns aparelhos móveis que a gente pode colocar no paciente. A dentição descida, que é com dente de leite, dente permanente, existe um outro tipo de aparelho, e depois que ele fez a troca de todos os dentes, tá com todos os dentes permanentes na boca, a gente faz com um aparelho fixo, que é o de metalzinho, né, um em cada dente, ou hoje em dia também existe o aparelho de porcelana, aquele estético, que fica bem bonito e transparente no sorriso da pessoa. Ah, então, ou seja, se uma pessoa de 40, 50 anos quiser fazer a correção, ela pode fazer? Pode. Se ela tiver osso, que é o que sustenta o dente, pode sem problema. Né, mãe? Eu ia falar. Fala que eu tô com 58, coloquei o aparelho, né, Maria? Nunca é tarde. É só que a gente sempre pede uma documentação antes para fazer a avaliação, né, de cada caso. Mas estando tudo ok, não tem problema nenhum. Deve colocar. Umas dúvidas que eu sempre tenho, por exemplo, é quando eu vou no supermercado comprar pasta de dente. E você tem ali hoje em dia tem uma infinidade de pasta de dente. Eu sei que cada pessoa deve ter um determinado tipo de pasta de dente, ele deve ser orientado pelo seu dentista. Mas é assim mesmo, a gente chega lá e qual seria para as pessoas mais comuns, vamos pensar assim, né, no normal, que tipo de pasta de dente seria o normal? Assim, ó, a gente sempre falou para pessoas que não tenham nenhum problema instalado, tá bom? Dentro da sua saúde bucal. Vamos colocar um paciente jovem aí que tá tudo ok. Existem pastas específicas que ajudam a não grudar tártaro, por exemplo, que tem um efeito antibactericida, é legal. Só que isso é muito específico, a gente tem que ver cada caso para conhecer. Muitas vezes, os pacientes chegam lá e falam assim, doutora, eu uso a pasta que clareia o dente. Isso a gente não indica para todos os pacientes, tá bom? Provavelmente vocês já viram aí no supermercado, pasta clareadora. Não caiam nessa, tudo enganação, que além de tudo, vai te dar prejuízos também para a sua saúde bucal. Ela é muito abrasiva, acaba que vai desgastando o dente e traz uma sensibilidade para o paciente, traz um novo problema. Mas essa pergunta é muito específica, tem que ver cada caso. Ah, tá. Pois eu pergunto, então. Qual que é o meu? A minha pasta. A gente avalia e aí eu te falo. Tá certo.
Marcela? Tem alguns alimentos que como que eu posso dizer? Eles mancham o dente. Então, por exemplo, isso é verdade mesmo? Eles mancham o dente? Sim, tá bom. Eu costumo falar que os alimentos mais que mancham os dentes, né, é a Coca-Cola e o café, que são terríveis. Só que você não vai deixar de fazer o uso, né, desses tipos de alimento devido ao escurecimento dos dentes, porque isso é mínimo. É lógico, ao longo dos anos isso vai te trazer um malefício, só que a gente consegue corrigir facilmente. Vai fazer um clareamento, vai ficar com o dente tudo branquinho, tudo bonito. Esses tipos de clareamento de alimentos devem ser evitados principalmente quando você faz o clareamento, o tratamento de clareamento. Aí a gente pede para evitar. Mas caso contrário, não há necessidade de evitar eles na sua alimentação normal. Legal. E aí, pessoal, mais alguém? Alguma dúvida? Eu tenho mais uma. Você falou a respeito do aparelho de porcelana. Seria um aparelho transparente, na verdade? Qualquer pessoa pode usar. Ele é muito mais caro do que os aparelhos tradicionais. Como que ele funciona? Você está falando o que é uma plaquinha ou o que é colado dente a dente, o fixo? Eu acho que é a plaquinha. Essa é a última novidade da odontologia. Esse sim é um aparelho invisível. É uma plaquinha que você vai... o dentista ele vai te entregar um jogo de plaquinhas e vai falar: tal dia você vai mudar para uma plaquinha, tal dia você vai mudar para a segunda e assim subsequente. Vantagem dela: eu vou sair, né? Não na pandemia agora, vou no jantar. Você consegue tirar essa plaquinha e seus dentes vão ficar normais. Sem nenhum aparelho, sem nenhum bracket colado, nem nada. O tratamento é muito mais rápido, Marcela. Assim, muito, muito mais rápido, muito mais previsível. O dentista consegue te mostrar no dia que você senta na cadeira, ele consegue te mostrar o jeito que seu dente vai ficar no fim do tratamento. Isso é uma vantagem muito grande, tá? Que todo mundo fica impressionado, porém tem a questão do preço. O preço ele é bem mais alto que o aparelho fixo convencional, né, ou de porcelana. Ele tem um custo bem mais alto. E ele é mais rápido o efeito dele? Também ou não? Simples consegue resolver em questão de 6 meses. Um aparelho convencional a gente levaria 1 ano, 1 ano e meio. Ele 6 meses você entrega o resultado para o paciente. Que é a tecnologia, né? Só para ajudar muito a gente, bom. Né? Legal. E aí, pessoal, mais alguma dúvida? Aproveita. Marcela. Oi. Boa noite, é a Soninha, tudo bem? Fique à vontade, Soninha. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora sobre o uso do cigarro, né? Porque vocês comentaram também a respeito da alimentação. E eu, assim, observo que, principalmente, os mais jovens, né? Eu já cheguei, assim, presenciar por algum tempo ex-alunos meus que começaram muito cedo o uso do cigarro e que, aos poucos, infelizmente, foi detonando com os dentes, né? E isso também ocasiona a situação do câncer, né, bucal. E eu queria que a doutora explicasse, né, sobre essa situação do uso do cigarro, o quanto que pode prejudicar, né, ou se tem outros fatores além disso tudo. Obrigada, viu, Marcela? Obrigada, doutora. Ina, muito legal essa pergunta, viu? Essa questão voltada para a saúde mesmo, tá? E não para a área da estética, né? O cigarro, ele é péssimo, como se diz, que nem você falou. Hoje em dia, as crianças mesmo, né, adolescentes,
estão com cigarro muito mais, tem um acesso muito mais fácil a eles. Então, a gente anda na praça, vê um novinho já fumando cigarro. Isso de início, ai, só meu dente está manchado. Ai, meu dente está mole, que também pode acontecer, tá bom? O paciente perder todos os dentes por causa do cigarro. E avançando até mesmo para uma coisa mais séria, que é o câncer bucal, tá bom? É lógico que existem milhares de fatores que vão predispor, né, a essa situação, só que o cigarro, ele é o principal, Aparece uma feridinha na boca, né, as substâncias que existem no cigarro, sempre presentes ali, tem a célula que está tranquilinha, quando ela começa a se mexer, começa a se proliferar, que é o câncer bucal. Quando diagnosticado cedo, tudo ok, a gente consegue fazer o tratamento. Quando não, tem que fazer uma cirurgia. A gente conhece casos de pessoas que perdem pedaço da face por conta disso. É um assunto muito sério mesmo, sendo que a gente consegue prevenir, né? Até chegar nessa situação. Então, o importante é a prevenção, é a não utilização do cigarro e sempre ir no dentista, fazer o acompanhamento, que é o que eu sempre falo. Quando a gente pega uma coisa pequenininha, ok. Quando tá grande, aí piora o tratamento. É muito sério. Gente, pessoal. Boa noite. Boa noite, doutora Maria. Boa noite. Deixa eu fazer minha pergunta. Como a senhora já falou sobre, né, os tipos de pasta de dente, e aí eu pensei aqui, nossa, a gente vai comprar pasta de dente, é uma luta, né? E a hora da escova? Porque a gente fica em tantas dúvidas, reta, lisa, até as coloridas, o cabo disso, o cabo daquilo, mas parece que na hora do vamos ver, o negócio leva para casa e nada de funcionar eficiente, né? E umas dicas aí para nós, né? Na hora de supermercado, não sofrer tanto e não perder tanto tempo. Isso aí. Eu costumo falar que a escova é mais importante que a pasta, tá? Então, assim, ó, na hora de fazer a escolha, sempre optar por uma escova macia. Muitas vezes a gente tem na cabeça que o seguinte, vou comprar uma escova dura, parece que quando eu escovo, limpa mais, só que só tá acabando com os seus dentes. Então, sempre optar por uma escova macia, tá bom? Essa é a parte mais importante. Não escolher a escova com a cabeça grande. Escolher uma cabeça de acordo com o tamanho da sua boca, tá bom? Então, homens aí, normalmente, uma escova um pouquinho maior, mas sempre macia, cerdas macias. Mulheres um pouquinho menor, sempre lembrando de escovar até lá ao fundo. Muitas vezes o paciente tem o seu terceiro molar, que é o dente do juízo, o último dente, né, que a gente tem na boca, e não consegue, a escova não chega até lá. Então, por isso que eles sempre dão um cárie mais rápido, a gente tem que tirar. Então, o mais importante na hora de escolher cerdas macias e o tamanho da cabeça próprio para a sua boca, tá? Pode ser colorida, pode ser o jeito que quiser. Sendo macia, tocando de 3 em 3 meses, tá? Pode ficar à vontade. Certinho, muito obrigada, valeu a dica. Os alunos, eles gostam muito das balas, dos chicletes, né? E, assim, depois que eu usei o aparelho, eu não tive mais esse hábito, né, das balas e dos chicletes. Eu acho que depois que eu usei o aparelho, eu cortei esse hábito. Mas eu vejo muito isso nos nossos alunos, e nem sempre eles vão poder fazer escovação logo após. Eles usam, às vezes, por um longo período, várias balas, uma seguida da outra. Eu gostaria que você desse algumas dicas, falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, isso é péssimo. Devido ao quê? Ao açúcar que está nessa bala, nesse pirulito, nesse chiclete. Os nossos dentes, ele tem uma anatomia muito específica e tem fundos, sulcos, né? Aonde todo esse açúcar vai ficar acumulado ali.
Então, isso, com o tempo, vai propiciar a bactéria que causa cárie ali se alimentar, né, desse açúcar e criar a cárie. Porque vai ficar por muito tempo o açúcar na região e cada vez vai aumentando mais. A minha dica seria usar sempre, por exemplo, o chiclete Trident, que é sem açúcar, que não haveria problema nenhum, ao invés de um pirulito, que a gente sabe que tem o açúcar, uma bala que tem o açúcar. Então, optar por esses doces, né, que não contenham o açúcar na sua composição. É a minha dica que fica, porque depois o estrago é grande também. Então, o curso de odontologia, ele sempre foi, ele é famoso, inclusive a Maria falou, por ser difícil de entrar, né? Mas é difícil de ficar nele também, ele é difícil, as matérias são difíceis, é um curso difícil? Adriana, parabéns em primeiro lugar. E em relação à sua pergunta, bom, vamos lá. Na minha turma, vamos dizer assim, entra uma turma muito grande mesmo. Se não me engano, na minha turma eram 80 alunos. E que nem você falou, é difícil de entrar e é difícil de sair também, tá? As matérias, elas têm um nível de dificuldade alto. É lógico, tem umas mais tranquilas, mas tem as mais difíceis, que requer muito estudo e muita dedicação. A gente entrou com 80 alunos na turma, formaram 50. Eu considero uma quantidade, né, bem diferente do que entrou. Devido a isso, o aluno não consegue passar, bomba, repete de ano, acaba que muda de curso por não conseguir finalizar o curso de odontologia. Mas nada que com muito estudo, persistir, não consiga, tá? Tem que gostar, tem que querer estudar, que consegue. Na odontologia também tem essa questão, por exemplo, que nem tem na medicina, que o pessoal que vai fazer medicina vai para Argentina, vai para outros países, porque é mais barato. Tem isso daí também na odontologia? Olha, existe, só que não existe tanto como a medicina, tá bom? Não existe tanto isso. Normalmente, existem uns entremeios aí nas universidades particulares que a gente sabe que não há essa necessidade de ir para fora do país. Mas não é como a medicina. Não chega tanto. Legal. Muito boa sua pergunta, Adriana. Pessoal, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta relacionada ao curso de odonto? Eu sei que odontologia é o sonho de muitos dos nossos alunos, né, Valdeci, o pessoal que trabalha com projeto de vida, a gente vê isso muito neles, né? E é muito bom ter uma profissional falando com a gente, depois fica disponível para que eles possam tirar as dúvidas e ver direitinho. Às vezes, como se quiser um dia passar lá comigo no consultório, saber como que é o nosso dia a dia, porque muitas vezes tem uma coisa na cabeça, só que chega lá é totalmente diferente, se anima, gosta e incentiva a seguir na profissão. Interessante. Viu? Foi assim, entre os profissionais, foi a primeira que já fez esse convite. Perfeito, parabéns. Olha, uma vez, olha, eu só ouvi isso uma vez, tive um aluno que queria fazer medicina. E aí eu tenho uma amizade com o Dr. Ranzani, aqui de Vargem, né? E eu falei para ele, nossa, eu tenho um aluno com vontade e tal. Leva ele lá para o hospital comigo, fica o dia inteiro. Aí levei tudo, ficou maravilhado o menino até, inclusive. E incentiva, com certeza. Isso é bacaníssimo. Há uma ideia boa para trabalhar, viu, Marcela? Já bota essa ideia na cabeça, né? Vamos trabalhar em cima disso. Visita do aluno o dia. Leva a casa, leva. Vamos pensar no slogan. Eu já vou pensar no slogan já a respeito disso. Não, tô à disposição. Mas é bacana mesmo. Muito bom.
E é um profissional, assim, muito respeitado da área da saúde, é o que você falou, né? Hoje o dentista, ele é indispensável, né? Eu até encontrei com um dentista que eu costumo ir, né, no supermercado esses dias, e ele me disse que agora, neste momento de pandemia, ele está tendo muita procura. Ele falou que o consultório está lotado, porque os horários são mais restritos, né? E ele falou que ele tenta encaixar o pessoal que realmente está com muita necessidade, né? E, então, assim, a gente vê a importância, né? O mercado de trabalho para o dentista, eu acredito que esteja bom. Ou o que você me fala do mercado de trabalho? Marcela, realmente, no início eu dei uma sentida, tá? No início dessa pandemia eu dei uma sentida, mas logo tudo normalizou. A gente trabalha o tempo inteirinho, é das 8 até as 8 da noite, sem almoço. Então, o movimento aumentou pra caramba e isso é ótimo, a gente só agradece, né? Por estar feliz também dos pacientes quererem ter esse cuidado, né? É isso, eu gostaria de agradecer, né? Agradecer a todos que estão aqui, né? A gente sabe que todos têm um dia muito difícil de trabalho, inclusive a doutora Maria também, mas que tiraram um tempinho para estar aqui hoje, né? Para falar um pouquinho sobre a profissão do dentista, conhecer mais. Eu falei assim que eu estou conhecendo tanta coisa com essas lives, né? A gente aprende junto com vocês também, né? Os nossos alunos. E tem vários alunos que depois falam para a gente, né, que gostou, agradece. Na semana passada teve a mãe de uma aluna que agradeceu, é uma aluna muito presente também, que está aqui, a Pamela, hoje, né, que fez a pergunta para você. Então, eu acredito que, assim, essa sua atitude, assim como a dos demais que passam por aqui, elas com certeza vão surtir efeitos nos nossos alunos, de querer seguir uma profissão, né, de querer saber um pouco mais sobre cada uma das áreas, né, porque às vezes realmente a pessoa admira a profissão do dentista, né, eu admiro a profissão do dentista, mas eu jamais teria a capacidade de fazer o que você faz, né, essa questão de uma cirurgia, de lidar com a dor, então eu falo assim, realmente tem que ter as habilidades necessárias, né, cada profissão tem a sua habilidade. Então, doutor, eu só tenho a agradecer a você, né, o seu tempo, por estar aqui conversando com a gente, a sua disposição, né, de oferecer isso para os nossos alunos, e é isso, eu agradeço de coração, em nome de toda a equipe. Sou eu que agradeço todo mundo que está presente aqui nessa live. Fiquei muito feliz do convite, tá? De apresentar esse curso tão lindo que muitas vezes tem gente que só vê com o lado pelos olhos, né, ruins, mas não, tem muita coisa legal para ser apresentada. Quero tirar de todo mundo esse aspecto ruim do dentista, não é mais desse jeito. Eu tenho um Instagram também, que eu compartilho meu dia a dia, é muito legal para quem quiser seguir aí, é @doutora.mariacandrade, que eu compartilho muita coisa legal, e quem tiver vontade de fazer odonto, minhas portas estão 100% abertas para vocês. Vem, passa um dia, vamos conversar. Eu tenho essa dúvida, não sei como que vai ser, não sei como que é. Vamos conversar para poder sempre ajudar vocês. Muito bem, muito obrigada, viu? E que Deus ilumine esse seu trabalho maravilhoso. Obrigada. Muito bom mesmo. Maria, eu agradeço também, né, a tua disposição, a simpatia, todo o pessoal que tem vindo falar com a gente são muito simpáticos, viu? E a gente agradece muito a vocês, toda essa disponibilidade que vocês estão tendo com os nossos alunos, com os professores também, né? Porque tem bastante professores, né? Os convidados também, né? Então, nosso muito obrigado mesmo, tá? Eu que agradeço. Gostaria de agradecer a presença, parece que eu vi aí a dona Raquel Basilon, tá por aí? Dona Raquel, muito obrigado pela presença, viu? Se a senhora estiver por aí. Os alunos quais os alunos que estão presentes aí agora? O Heitor está aí?
o Heitor, Sofia, Nicole, Pamela. Eu vi. Eu, Heitor. Heitor, já vi. É outro Heitor ou não? É o mesmo. É. Eu estou vendo o Heitor, a Nicole, a Pamela. Programa de terça-feira da família Bassi é live. Ah, tua menina, como que ela chama mesmo, Jesuana? Ela estava aí, eu vi ela. É a minha, Valdecir, a Sofia é a minha filha. A live está lá na cozinha, ao vivo, no maior altura, para todo mundo ouvir. Está todo mundo assistindo na cozinha aqui em casa. Ah, a tua filha é a Sofia. Ah, a tua filha é a Sofia. Não tem outra Sofia, não, né? Não, essa é a minha. Tá. Então são só 25 alunos. Oi, tudo bem, Sofia? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Cada vez mais gordo, minha filha. Não tem mais jeito. Tem que fazer exercício. Demais agradeço a presença de todos presentes, da nossa diretora, né, que se ela faltasse hoje ia ser uma gafe tremenda. Obrigado, viu, Maria? Ô, Valdecir, só um minutinho, a Cláudia Lúcia está por aí? Cláudia Lúcia está. Sim, estou. Tá. Ô, Claudinha, faz o convite, bem. Ah, sim. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu gostaria de estar convidando vocês para o dia 26, que é uma segunda-feira, às 20 horas da noite. Vamos ter uma live com a médica Ana Beatriz Maringulo Piottini. Ela é oncologista do Hospital do Câncer de Barretos e Ourinhos, que vai estar falando com a gente sobre o Outubro Rosa. Certo? Marcela, Valdecir, me permite uma pergunta? Para quem? Para mim? Fique à vontade, Gisele. Doutora Maria. Pode perguntar. Ai, sabe o que eu lembrei? Ai, fala um pouquinho sobre o Botox, que está em alta aí nos dentistas. Super em alta. Ó, e fala os contra e as coisas boas e que a gente ficar esperta. Vamos lá, contra, não existe contra, tá bom? O Botox, ele é uma substância, uma neurotoxina que a gente vai colocar no músculo e vai bloquear a ação dele. Então, por exemplo, um paciente, quando ergue a sobrancelha, fica cheio de ruga, a gente coloca alguns pontinhos ali, não dói nada, super suportável, tá bom? Então, a gente vai conseguir bloquear aquele músculo. Alguns pacientes já têm as rugas totalmente marcadas. Então, aplicando Botox, não é que a gente vai esticar o rosto do paciente, mas a gente vai bloquear o músculo e, com o tempo, a pele do paciente, ela vai parar, né, de ficar fazendo essa ação que faz a marca, né, que faz o vinco, a ruga. Então, ela começa a alisar e começa a melhorar muito o aspecto do paciente. Vamos falar assim, ó, que a coisa ruim do Botox é que ele dura de 4 a 6 meses. De 6 em 6 meses tem que fazer a reaplicação. Oi! Tem que reaplicar o Botox. Mas, de resto, não tem coisa ruim. Legal, muito obrigada. Imagina. Só para sonhar a gente, né, Jesuana? Ué, então, Marcela, precisamos ficar atentas, né? Porque, né, logo que você começar a usar essas coisas, dar uma ajeitada, né? Eu gostei desses procedimentos aí também, eu achei interessante. Tem procura, tem homens fazendo isso aí também, ou é normal? Ou não? Oi? Sobre o preenchimento. Também faz, aplica aplicação de Botox, essas coisas? Muito, cada vez mais os homens estão procurando, tá bom? Assim, ó, coisa que antigamente tinha 2, 3 homens no mês que faziam os procedimentos, hoje em dia é por 2, 3 por semana que vai fazer tanto procedimento como Botox, quanto preenchimento do bigode chinês. Tem homem que reclama muito do tamanho da boca, quer colocar a boca, fazer o malar, deixar ele mais preenchido, mais marcado, fica muito bonito. Então, os homens também procuram muito esses procedimentos estéticos. Nas bochechas é preenchimento, né, Maria?
Sim, aqui no malar, né? Preenchimentos também, que dão um efeito de lifting, para erguer o rosto do paciente. Ai, que legal. Obrigada. E só uma pergunta, o preenchimento, ele é com ácido hialurônico? Exatamente. O Botox é a toxina botulínica, que tem uma duração de uma média de 6 meses, e o preenchimento é o ácido hialurônico, que tem a duração de até 1 ano. Então, a vantagem do preenchimento é que tem a duração o dobro do Botox. Doutora Maria, e esses tipos de procedimento, em torno qual o custo? Mais ou menos, aproximado, varia em torno de quê? Sim, é que nem falou, é muito... Vai depender o quanto que eu vou colocar, eu vou necessitar, né, de colocar em cada paciente, que o paciente precisa colocar, mas é uma média de 1.200, depende aí do que for necessário. Mas não é nada impossível, não, de ser feito. Legal, obrigada. Legal, Jesuana, sua pergunta, viu? Muito boa. Obrigada, doutora. Imagina. Então é isso aí, minha gente. Até a próxima. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima semana.